Imagine o seu mestre do metal favorito, o homem que transformava ferrugem em capas da Rolling Stone, trocando de repente os óculos de solda por macacões de prisão. Chocado? Você deveria estar, porque Chip Foose, o ícone do overhauling, está agora no centro de um escândalo de cair o queixo que está abalando o mundo dos carros personalizados. Nascido com um lápis em uma mão e uma vela de ignição na outra, Chip Foose desenhou hot rods antes mesmo de amarrar os sapatos, transformou ferrugem em arte móvel no overhauling e acumulou troféus mais rápido do que tinta fresca conseguia curar. No entanto, em algum lugar daquela estrada reluzente, de uma garagem ensolarada em Santa Bárbara ao brilho neon da SEMA, uma curva errada fez o rei da alfândega atravessar as grades de proteção e cair direto em uma cela de prisão. Antes das manchetes e das algemas, tudo começou em uma pequena garagem manchada de graxa. Chip Foose nasceu em 13 de outubro de 1963, na ensolarada Santa Bárbara, Califórnia, com o cheiro de surf de um lado da cidade e o cheiro de óleo de motor do outro. Seu pai, Sam, administrava uma modesta oficina de design de hot rods chamada Project Design. E desde os primeiros dias de que Chip se lembra, aparas de lápis e limalhas de metal dividiam o mesmo espaço no piso de concreto da oficina. Fotos de família mostram uma criança de cabelos cacheados sentada em um banquinho alto, segurando um lápis grosso e traçando com entusiasmo o arco elegante de um paralama que seu pai acabara de esboçar. Aquele balé tranquilo e cativante, mão, grafite, página em branco, definiu o rumo de sua vida muito antes que ele conseguisse soletrar a palavra automóvel. Aos 7 anos, Chip era mais do que um observador curioso. Ele era funcionalmente um desenhista júnior. Sam esboçava um perfil lateral, enquanto seu filho espelhava a linha ao lado dele, corrigindo pequenos pontos planos com a paciência constante de uma criança. Os mecânicos mais velhos provocavam o garoto, chamando-o de Rabinho, mas também se maravilhavam por ele nunca sujar o precioso pergaminho de 100 com graxa. Aquelas noites pareciam intermináveis. O zumbido das luzes fluorescentes, o zumbido baixo de uma geladeira no canto e o leve arranhar de lápis desenhando veículos que só existiam em duas imaginações fundidas sobre uma mesa. Quando a formatura do ensino médio finalmente chegou, em 1982, Chip marchou direto para a prestigiosa Faculdade de Design Art Center de Pasadena. O campus era uma catedral para aqueles que acreditavam que automóveis podiam ser esculturas móveis, e Chip se sentiu em casa no minuto em que atravessou as portas de vidro. Ele adorava o cheiro do filme de desenho, as críticas brutais e até mesmo a correria da meia-noite para pregar renderizações nas paredes do estúdio. No entanto, as mensalidades se acumulavam mais rápido do que ele conseguia destruir as transmissões paralelamente, e depois de 2 anos, ele se deparou com uma escolha impossível: afundar-se em dívidas ou se afastar. Devastado, ele arrumou sua esquadria T e deixou o lugar que parecia feito para ele. Chip encontrou trabalho na Clinic Coachworks, uma loja boutique que criava réplicas neoclássicas, capôs longos, paralamas arrebatadores, cromados que brilhavam ao sol da Califórnia. Não era glamouroso, mas rendia todas as sextas-feiras, e cada construção lhe ensinava novos truques, como esticar chapas metálicas sem distorcer a coroa, como mascarar uma curva complexa de 2 tons tão acentuada que parecia estampada de fábrica. 4 anos depois, ele havia economizado o suficiente para bater a porta do Art Center novamente. Com o diploma em mãos, ele foi parar na Stirnberger Design, esboçando conceitos futuristas durante o dia e trabalhando como freelancer para o império de hot rods de Boyd Coddington,
à noite. A oficina de Boyd era o nirvana para qualquer um que adorasse alumínio bilete e tinta caramelizada de longa duração. Sob aquelas luzes fluorescentes, Chip aprendeu que a forma não podia simplesmente seguir a função. Precisava seduzi-la. Ele ajudou a criar a famosa série Boydster, roadsters rebaixados tão impecáveis que pareciam que poderiam passar por uma porta de garagem fechada se tivessem a chance. O sucesso veio na forma de capas de revista, troféus no Grand National Roadster Show e telefonemas tarde da noite de colecionadores, cujos talões de cheque não tinham limite máximo. Quando a empresa de Corrington declarou falência no final dos anos 90, o trabalho secou da noite para o dia. Chip, recém-casado e com uma pilha de faturas não pagas, enfrentou outra encruzilhada. Em vez de procurar o próximo porto seguro, ele optou por construir um. Com cada dólar que ele e sua esposa, Lynne, conseguiram juntar, abriram a Fus Design em Huntington Beach em 1998. O prédio era pequeno e a placa era pintada à mão, mas dentro daquelas paredes, um novo capítulo rugia para a vida. Uma das primeiras encomendas da Fus Design foi um Ford Thunderbolt 1963 reimaginado. Chip rebaixou a carroceria apenas o suficiente para sussurrar ameaça, encaixou as rodas firmemente sob os paralamas e finalizou a carroceria com um prateado líquido que parecia inalar a luz do sol. As câmeras do TLC apareceram para filmar o que eles pensavam ser um segmento rápido. Em vez disso, encontraram um artista de fala mansa que conseguia explicar a aerodinâmica ao mesmo tempo em que folheava chips coloridos. Os produtores sentiram o cheiro do ouro da televisão. Eles lançaram um reality show com a ideia de resgatar clássicos decadentes e devolvê-los a proprietários desavisados. Chip, motivado a ajudar as pessoas e ávido por propagar o bom design, aceitou sem pestanejar. Nascia o Overhauling. A premissa era deliciosamente simples. Um cúmplice, muitas vezes o cônjuge ou o melhor amigo, roubava o carro abandonado do dono sob um pretexto inventado. Às vezes, era uma ordem de reboque falsa. Outras vezes, um ator se passava por um policial rodoviário brandindo uma multa. Enquanto o dono atordoado se esforçava para descobrir para onde seu carro foi, Chip e uma equipe de 60 pessoas transformaram o carro em uma máquina dos sonhos. Eles tinham precisamente 7 dias. Motores foram reconstruídos, interiores refeitos, buracos de ferrugem eliminados e pinturas tão brilhantes que era possível raspar o reflexo. Cada episódio culminava com a revelação da entrada da garagem, o dono chorando, a equipe exausta, mas eufórica. E Chip ao lado, exibindo seu característico meio sorriso, já examinando os reflexos em busca de microscópicas partículas de poeira. O programa Overhauling foi ao ar em março de 2004 e instantaneamente reconfigurou o que a televisão automotiva poderia ser. Não se tratava de drama falso e argumentos censurados. Era precisão, paixão e filantropia genuína disfarçadas de entretenimento. Ao longo de 5 temporadas iniciais, a equipe transformou 90 máquinas esquecidas em atrações de nível de concurso. O orçamento era estratosférico, mas a gratidão estampada no rosto de cada contemplado rendeu o verdadeiro dividendo. Em 2008, a emissora arquivou a série, mas as cartas dos fãs nunca pararam, e em 2012, Chip estava de volta à oficina para uma 6ª temporada. Uma 7ª temporada veio em 2013, confirmando que o público ainda ansiava por histórias de transformação contadas com chaves inglesas em vez de varinhas mágicas. Quando as luzes da torre finalmente se apagaram, Chip olhou ao redor
e percebeu que o mundo havia se tornado digital enquanto ele soldava paralamas internos. Em vez de lamentar o fim da TV tradicional, ele apontou uma câmera para o chão de fábrica e lançou um canal no YouTube. O formato espelhava sua personalidade. Nada de surtos programados, apenas explicações claras sobre a importância de uma determinada linha do capô ou como seguir um cordão de solda para que permaneça invisível após a aplicação do primer. Acordos de patrocínio com a 3M, MagnaFlow, Lincoln Electric e Megard aumentaram o orçamento operacional da loja, mas a maior conquista foi o alcance. Um estudante do ensino médio em Mumbai ou um maquinista aposentado em Manchester agora podiam assistir FUSE reduzir a distância entre portas e a tolerância do cartão de crédito em tempo real. Com o impulso digital veio o comércio eletrônico. Os blocos de desenho de Chip sempre se enchiam mais rápido do que ele conseguia emoldurar os desenhos. Então, o estúdio começou a vender impressões de edição limitada online, cada uma assinada à mão e numerada. Camisetas, bonés e moletons com capuz seguiram, apresentando elegantes perfis laterais com o traço inconfundível de FUSE. Os preços raramente ultrapassavam $60. Chip queria que os produtos fossem acessíveis o suficiente para sonhadores que talvez nunca assinassem um cheque de 6 dígitos para construção. Ele também lançou a FUSE Wheels, uma linha de rodas forjadas que combinam elementos retrô com offsets modernos, vendendo-as no atacado para distribuidores que alardeiam o fato de que o próprio homem assina cada projeto. Boatos correm mais rápido do que qualquer carro esportivo, e esta semana, o mundo dos carros personalizados viu um grito ecoar em sua linha do tempo: Chip FUSE está na prisão. A alegação apareceu sem procedência. Primeiro como uma foto de identificação difusa no Twitter, depois como pontos de interrogação ofegantes no TikTok, mostrando luzes piscantes do lado de fora de um depósito anônimo. Tópicos no Reddit inflaram com teorias de lavagem de títulos, sonegação fiscal e até mesmo uma rede secreta de contrabando de peças. Capturas de tela de supostos processos judiciais circularam. Usuários atentos notaram fontes incompatíveis e halos desajeitados no Photoshop. Os patrocinadores teriam pausado contratos, embora nenhuma marca tenha emitido um comunicado. Em meio ao barulho, as portas da FUSE Design permaneceram abertas, com funcionários postando stories em tempo real de projetos em andamento. Por fim, uma única linha no feed verificado de Chip cortou a estática. Boato. Nenhum registro de prisão foi encontrado, nenhuma agência oficial confirmou a custódia e no final da semana, a chama viral havia esfriado para brasas de mensagens diretas sem resposta. Por enquanto, a narrativa da prisão continua sendo apenas isso, uma história girando em círculos na rodovia digital. Os prêmios se acumularam, entrada no Hall da Fama da Diecast, inúmeros troféus de melhor da exposição na SEMA, um título global de tinta do ano em Playa del Carmen, México. Ao acumular mais de 34 prêmios importantes, Chip tratava os elogios como lembranças agradáveis e não como linhas de chegada. A verdadeira riqueza, ele insiste, é ver um pai prender sua filha adolescente em um Mustang que antes estava apodrecendo e agora parece novinho em folha. Analistas financeiros estimam seu patrimônio líquido em cerca de 19 milhões de dólares, mas ele ainda responde a mensagens diretas nas redes sociais sobre verniz acetinado versus verniz brilhante, como se dinheiro fosse irrelevante. A rotina diária de FUSE continua exaustiva. As manhãs começam com um expresso duplo e uma volta pela loja para cumprimentar cada fabricante pelo nome. O meio-dia é dedicado às análises de design,
transmitidas ao vivo para que os assinantes possam comentar. As noites geralmente terminam em um saguão de aeroporto a caminho de um leilão beneficente ou simpósio de design, onde Chip explica que a coluna C de um carro pode evocar velocidade mesmo quando estacionado. Entre compromissos, ele esboça constantemente guardanapos, recibos, versos de cartões de embarque de companhias aéreas, recusando-se a deixar a memória muscular desaparecer. Aos 61 anos, ele ainda busca a perfeição com a concentração entusiasmada daquele menino de 7 anos sentado ao lado de Sam. Cada folha nova de pergaminho, cada paralama exposto sob a luz fluorescente é uma chance de ecoar a linha que ele aprendeu a amar, a curva ininterrupta do paralama ao corte da porta que faz um coração bater mais rápido. Chip Foose provou que paixão, persistência e vontade de evoluir podem transformar devaneios de infância cobertos de graxa em renome mundial. E se você o encontrar sozinho na loja depois da meia-noite, ainda verá o mesmo movimento: mão, grafite, página em branco, desenhando o sonho de amanhã, perseguindo uma linha que nunca termina de verdade.